Aleluia. Aleluia. Nesse culto fé, como eu escrevi hoje pela manhã, a fé, ela é uma estratégia que Deus nos dá. A fé é uma arma poderosa. Alguém vai dizer, mas a oração não é, apóstolo. Mas uma oração precisa de fé. E fé é resultado de um relacionamento com Deus. Fé não é um sentimento. Fé não é algo que nasce comigo, não. A fé bíblica, ela é ativada pela palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, que o Espírito Santo me mostra, me revela, fala comigo. Amém? Então nessa noite, eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido, que está lá em Êxodo, capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 14. É um momento, literalmente, vou falar assim, é um momento divisor de águas. Amém. Literalmente, você vai perceber o que eu estou falando, né? E é bom nós estarmos aqui nessa quarta-feira, aqui na nossa CBNA Church, nesse culto fé, que é um culto de ativação, um culto para nos ativar, nos levantar. Amém. Êxodo capítulo 14 diz assim, a partir do verso 1: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Presta atenção nisso. O inimigo sempre terá uma palavra de intimidação para travar a sua caminhada. Sempre que Deus te direcionar para algo, o inimigo tentará emitir decretos, palavras que te desanimem, palavras que criem medo em você. Presta atenção nisso. Sempre que Deus falar contigo, para que uma decisão importante na sua vida seja tomada, para que você possa ser desatado num projeto, num plano, no propósito de Deus, o inimigo também ouvirá, e ele tentará emitir decretos que façam com que você desista. É isso que acontece aqui. Porque o inimigo vai jogar com as circunstâncias naturais. E ele está dizendo, Deus vai falar, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles, o povo de Deus, fez assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto?
havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva, e aprontou seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os seus cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Queridos, eu vou ler até aqui, mas queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Amém. Por quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer. A palavra de Deus nos revela. Moisés dá uma declaração para o povo, mas ao mesmo tempo ele está lá como líder, diante de um desafio muito grande. E Deus vai falar a Moisés de uma forma muito objetiva, muito clara. É interessante, irmãos, preste atenção numa coisa aqui que eu queria lhe falar, porque nós vivemos um tempo em que há um questionamento muito grande de autoridade. Todos se acham autoridade em alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não pode tomar decisões, eu não estou dizendo que você não é capaz de tomar decisões, mas existem momentos estratégicos. Momentos o quê? Estratégicos. Lembra que Deus preparou aquele momento. Deus viu o povo sofrendo, Deus levanta Moisés como libertador, há todo um processo, as pragas são enviadas sobre o Egito. Deus está escrevendo uma nova história para o seu povo. Amém. E sabe o que eu quero lhe dizer hoje? Nessa noite, nós lemos um texto que está lá no longínquo do tempo, mas eu quero dizer para você que Deus continua escrevendo uma história inédita para o seu povo. Amém. Só que muitas vezes nós somos tentados pela dúvida, muitas vezes nós somos intimidados pelas circunstâncias, muitas vezes nos assustamos com o barulho do inimigo, muitas vezes nós somos assolados pela religiosidade que nos cerca, pela superstição que nos cerca. E o povo estava assim. Só que eu queria que você entendesse uma coisa nesse texto. O povo clama. Aleluia. Deixa eu lhe falar algo. O povo clama.
Mas Deus não responde ao povo, responde ao líder. Apóstolo, o que o senhor quer dizer é que em momentos estratégicos Deus vai falar com aquele a quem Ele responsabiliza para que o seu propósito seja cumprido. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas o senhor é apóstolo, o senhor é pastor, o senhor vai pregar uma palavra para poder levantar sua autoridade. Não, eu só quero que você leia o que está aqui. O povo clama, o povo diz, o povo vai ao líder e fala com ele: olha, nós estamos aí sofrendo, a gente pode de repente morrer, o que é que vai acontecer? Nós estamos vivendo um momento no nosso país, está todo mundo assim, o que é que vai acontecer? Tem um monte de gente preocupada, que a igreja vai sofrer isso, a igreja vai sofrer aquilo. Nós não podemos ser imaturos. A igreja sobreviveu durante todo esse tempo. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida do seu povo. Ah, mas isso que está acontecendo aí, mas a situação que nós estamos vendo, apóstolo, está um perigo, isso aí não se pode. Irmão, vou repetir para você: Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Ele quer apenas que o seu povo obedeça e se posicione. Meu Deus, aleluia. Os gritos do inimigo e as suas ameaças não podem travar a nossa caminhada dentro do destino profético que Deus escreveu para nós. E isso é no nosso dia a dia. Faraó vem atrás, esse é o papel dele. Faraó vem atrás com o seu exército, com as suas forças. O Senhor pelejará por vós. Amém. Quantas lutas, enfrentamentos estão assolando a sua vida? Essas causas são naturais. Há uma porta que não se abre, há uma enfermidade que não é curada, há um conflito dentro de casa que não se resolve. A palavra para você nessa noite, a palavra dentro que Deus quer nos revelar aqui hoje, pega, eu não sei quem precisa pegar essa palavra, mas a palavra é: o Senhor pelejará por vós. O Salmo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Agora tem uma palavra muito interessante aqui nesse texto. É porque, eu não sei se você percebe, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha aí, olha para quem está do teu lado aí, se você puder, e fala assim: sabe o que acontece? É que você está falando muito, está abrindo a sua boca muito para falar do seu problema. Cada vez que você fala do seu problema, você cancela a sua oração. Porque o mundo espiritual trabalha com palavras. É igual a mulher que ora para o marido: Senhor, salva esse homem. No dia seguinte, mas esse homem é um bêbado, olha, ele não larga essa cachaça. Cancelou a oração. Ora pela conversão do filho, mas ao mesmo tempo libera uma palavra: esse menino não muda, isso não serve para nada. Cancelou a oração. Ei, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: aprendam a guerrear em silêncio. Eu acho que já chegou um crente aí já. Está falando muito, está pegando o zap toda hora para ficar compartilhando o que você não tem que compartilhar. Está falando com quem não tem autoridade para resolver as suas questões. Mas a Bíblia diz que a gente precisa se aconselhar. O Senhor mesmo falou aqui que tem horas que
Mas olhe bem quem você está escolhendo para orar por você. Isso é sério. Existe uma palavra que eu gosto de usar muito, se chama legitimidade. Não adianta. O mundo espiritual não respeita ilegítimos. O senhor fala palavras assim muito difíceis de entender. Não, sabe o que é ilegítimo? Vou te dar um exemplo assim. Um filho fora do casamento é ilegítimo, porque não está dentro da legitimidade. É legítimo. Vou falar algo assim, na vida profissional. Por favor, se essa é a sua condição, não se ofenda comigo. Mas um emprego sem carteira assinada é legítimo. Você não tem direito. Se mandar embora, você vai reclamar com quem? Você vai buscar direitos onde? Então não tem legitimidade. Se o mundo natural trabalha com legitimidade, você imagina o mundo espiritual. Então não basta ter um título, não basta eu ser apóstolo, eu ser pastor, eu tenho que ter legitimidade dentro daquilo que eu faço. Amém. Senão o mundo espiritual não respeita. Nós não temos aqui uma guerra humana, nós temos a libertação de um povo, uma história que tinha sido prometida há 400 anos atrás a Abraão: eu vou livrar o meu povo. Deus está cumprindo a palavra dele 400 anos depois. Se Deus cumpriu, imagina o que ele vai fazer na sua vida. Mas às vezes as nossas palavras, as nossas declarações atrapalham. Às vezes as nossas palavras, as nossas declarações até fortalecem o inimigo. Às vezes nós entregamos armas para ele. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Fica quieto. Para de fazer barulho. Para de fazer estardalhaço. Aí eu contei com uma colega de trabalho. Uma colega de trabalho. Quem é essa colega de trabalho? O que ela é? O que ela faz? Ela é uma amiga. Contei para um parceiro. Quem tem parceiro é bandido. Crente tem irmão em Cristo. Amém. As suas palavras são muito duras, apóstolo. Não, dura é a vida que a gente vive. Os desafios é que são grandes. Quantos estão aí enfrentando lutas terríveis dentro da sua casa? É sério? Não tem diálogo entre o marido e a mulher? Não tem diálogo entre pais e filhos? Falando dentro de casa, não estou falando nem fora, não estou falando nem no trabalho. Essa não é uma palavra de julgamento, não. É para a gente olhar e ver. As lutas são grandes, mas nosso Deus é maior. Amém. Aleluia. Faz assim, ó. Faz assim. Irmão, o diabo é pequenininho diante da grandeza de Deus. Amém. Você está entendendo? Então o que eu tenho que fazer, apóstolo? Me posicionar em fé, sabendo que o que Deus falou que vai fazer, Ele não vai fazer, Ele já fez. Amém. Aleluia. Deus já fez. Fala comigo, Deus já fez. Eu não sei em que área da sua vida, eu não sei em que nível. Eu quero dizer para você que Deus já fez. Amém. Eu vou falar de novo, Deus já fez. Amém. Deus já fez. Amém. Sabe aquilo que você vai orar amanhã? Deus já fez. Amém. Você não está entendendo. Não entendo esse negócio que o senhor fala não, meu irmão. Olha só, Deus já fez. Amém. Quando Deus fala assim,
Vou criar, já está criado. Você já percebeu que a Bíblia, no hebraico, é escrito de trás para frente? É porque Deus faz no final o que Ele já realizou no início. Dá para entender não, pastor? Dá para entender não. Vou te falar uma coisa, para você entender esse agir de Deus. Mais tarde, quando Moisés está lá, sobe o monte. Quantos dias que Moisés fica no monte? Alguém lembra? 40 dias. 40 dias e 40 noites. Quem é que passa uma semana sem comer? Uma semana sem beber água? 2 semanas? 40 dias. 40 dias. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Aí Deuteronômio diz que os seus sapatos não se gastaram e a sua roupa não ficou rota. Quem é que tem uma roupa, a mesma roupa há mais de 40 anos? Como é isso, apóstolo? Como pode? Sabe o que é? Presta atenção, vou falar baixinho aqui. É que tudo na presença de Deus foge à realidade natural. Amém. Aleluia. Moisés estava 40 dias na presença de Deus. Para o povo foi 40 dias e 40 noites, mas para Moisés não foi. Ih, que é isso? O senhor está agora fazendo doutrina. É a presença de Deus. Aleluia. É a presença que renova. Aleluia. Oh meu Deus, 3 crentes chegaram. É a presença que renova. Amém. É a presença que restaura. Amém. É por isso que quando você está numa luta, sabe aquela vozinha assim, o diabo fala para você assim: não vai lá, faz isso, não vai lá e fala com isso, fala com o pessoal, fala com não sei o que, vai resolver, é você que tem que resolver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. Diga comigo, existem momentos Existem estratégicos que eu tenho que me posicionar e calar a minha boca. Aquietai-vos. Nós vivemos uma geração muito agitada. Alguém falou para mim semana passada: o senhor é muito agitado. Só a minha característica. Existem momentos que nós devemos agir. E existem momentos que nós devemos calar. Diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está vivendo, talvez você esteja vivendo uma vida tranquila. Não tem, apóstolo, tem problema, eu tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que está passando por desafios grandes. Eu estava falando com uma pessoa hoje: não tome decisões debaixo de pressões emocionais. Busca a direção do alto. Amém. É difícil, né, irmãos? É difícil porque a gente quer agir. A gente quer tomar as rédeas da situação. A gente quer fazer alguma coisa. Hein? A gente quer, de alguma maneira, a gente acha, sabe o que é isso? Religiosidade. Sabe o que é isso? Você duro agora. É a gente achar que a gente é maior que Deus. E quanto mais a gente quer agir no momento errado, mais a gente se enrola, mais a gente se atrapalha. E daqui a pouco a gente começa a dizer: é
Deus, você não está me ajudando. Tem hora que Deus vai falar assim, age. Mas tem hora que Deus vai falar assim, fica quieto. Como que eu sei, apóstolo? A hora de agir e a hora de ficar quieto. O que vai dizer é o teu relacionamento com Ele. Ah, já sei, eu vou abrir a Bíblia aqui e o primeiro texto que eu abrir é esse que vai ser. Cuidado. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Eu acho que alguém vai ouvir. O Senhor pelejará por vós. Amém. Irmão, porque se eu estou debaixo de um comando de Deus, a responsabilidade da minha vida é de Deus. Eu canso de dizer aqui para os irmãos que a melhor coisa que existe é obedecer. Tem gente que finge que obedece, mas aí não vai tratar comigo. Porque quando a gente obedece, a gente transfere a responsabilidade para quem emitiu a ordem. Você está entendendo? Amém. Saul, você lembra? Saul é o cara mais bonito de Israel, mais alto, mais forte. Não havia em Israel ninguém mais que chamava mais atenção do que Saul. Por que Saul perdeu o reino? Porque desobedeceu. Davi era um cara com a vida toda desarrumada, já viu? Já viu? Família de Davi que bagunça. Mas Davi tinha a capacidade de se quebrantar diante de Deus. Davi tinha a capacidade de se humilhar diante de Deus. Eu me humilho, eu me arrependo até o pó. Irmão, hoje em dia a gente não vê nem mais lágrimas na igreja. Lágrimas de arrependimento, de mudança. A gente só vê corações endurecidos, embrutecidos e arrogantes. Aposto que palavra dura é essa? É porque está todo mundo achando que está por cima e quer dar as suas ordens. Se eu estou debaixo de um propósito, eu preciso aprender a me submeter. Amém. Nada vai impedir do povo de Deus chegar ao seu destino. Amém. Aleluia. Nem os ataques do diabo. Você já sabe o que vai acontecer. Deus vai dizer para Moisés, vai dizer para quem? Deus não disse para Josué, Deus não disse para Arão, Deus disse para Moisés. Deus não disse para Miriam, estava ali, estava lá perto de Moisés. A Bíblia não diz aqui, mas eles estavam lá. Estava Miriam, estava Josué, estava Arão, estava Ur, todos eles estavam lá. Mas Deus falou com quem? Moisés. Com quem? Moisés. Com quem? Moisés. Moisés. Está clamando por quê? Olha que coisa linda. Tem hora de orar, mas tem hora de agir. Olha só, irmão. Ei, a gente precisa aprender a entender essas dinâmicas de Deus. Tem hora de parar. Não para. Mas tem hora de agir. Amém. Você sabe qual foi o pecado de Saul? Sabe qual foi o pecado de Saul? Você já leu na Bíblia qual foi o pecado de Saul? Samuel falou para Saul assim: você vai ficar 7 dias e vai me esperar. 7 dias. Quando eu chegar, eu vou oferecer o sacrifício. Aí Saul esperou 7 dias. Aí Samuel não apareceu. Aí sabe o que aconteceu? O exército de Saul começou a debandar. Começou a ir embora 10 homens, começou a ir embora 20 homens, começou a ir embora 30 homens. Sabe o que Saul pensou? Se eu não fizer alguma coisa,
esse povo vai todo se espalhar. Aí ele foi lá, pegou o manto sacerdotal e foi oferecer sacrifício. Quando ele acabou de oferecer sacrifício, Samuel chegou. O que você fez? Eu esperei 7 dias, o Senhor não apareceu, eu fiz o sacrifício. Quem mandou você oferecer sacrifício? Quem mandou? Eu mandei você esperar. Não importa que eu falei 7, você podia esperar 8, você podia esperar 10, você podia esperar 7 semanas. Você tinha que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem uma igreja aqui, irmão? Amém. Nós somos a geração que não quer obedecer. Eu acho, você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. Eu tenho a minha opinião. Guarda a sua opinião para você e vai orar. Coloca a sua opinião em oração. Aí Samuel vai dizer para Saul: o Senhor rasgou de você o seu reino e entregou a alguém que é melhor do que você. Quantas vezes nós precisamos ouvir palavras duras de Deus, que não precisaríamos ouvir se nós simplesmente obedecêssemos. A obediência, a fé precisa gerar em nós obediência. Fé que não gera obediência é religiosidade. Moisés, por que estão clamando? Levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar, divide, corte o mar no meio, porque os filhos de Israel vão passar a pé enxuto no meio do mar. Você está entendendo? Amém. A gente já conhece a história. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que são divisores de águas. Muitas vezes nós estamos do lado de cá e o mar dos problemas, o mar das dificuldades, aí a gente abre aquela boca religiosa e fala assim: Deus vai abrir o mar. Não tem obediência em nós, não tem fé em nós, não tem posicionamento em nós. Como é que Deus vai fazer? Agora, se nós estamos debaixo de um propósito, amém, aí nós podemos crer. Aleluia. O Senhor pelejará por nós. Amém. O Senhor pelejará por nós. Amém. Tem uma causa, essa causa eu já coloquei diante do Senhor. Aleluia. Antes de colocar a causa diante dos homens, eu já coloquei diante do Senhor. Antes de ir lá no médico saber o que eu tenho, eu já me consultei com o Senhor que cura todas as enfermidades. Amém. Aleluia. Antes de eu ir lá no colégio resolver um problema lá que aconteceu, eu já me pus de joelhos dentro da minha casa. E quando eu for lá, eu já vou debaixo de autorização do meu Deus. Amém. Porque pode até ser que Deus fale comigo assim: não mexa nisso, deixa que eu estou cuidando. Meu Deus, aleluia. Eu saí para procurar um emprego, eu conversei com fulano de tal, e já pedi para me indicar. Ei, tem um crente aqui, levanta a mão. Amém. Quem te indica é o Senhor. Amém. Aí não adianta ler que o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas não faremos menção do nome do Senhor. Bom, você está confiando mais nos homens do que em Deus? O Senhor pelejará por vós. Amém. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei o que nessa noite está travando,
intimidando, bloqueando a sua caminhada. Eu não sei, você sabe. É você que sabe. Eu vim aqui apenas como um profeta. Amém. Como alguém que busca na palavra, busca em Deus um direcionamento para o seu povo. Eu não abri a Bíblia em qualquer lugar e falo, não, Deus vai falar aqui hoje. Deus está falando com alguém aqui hoje. Amém. Mas você precisa se posicionar. Amém. Quem sabe a decisão é simples, é só você, ó. Está falando muito, ó. Fala pelos cotovelos, ó. Meu Deus. Ó, fecha a boquinha. Aleluia. Para, vou falar de novo porque está queimando aqui. Para de compartilhar os seus problemas com quem não tem capacidade para resolvê-los. Amém. Você está entendendo? Eu não sei que sentido tem essa palavra para você hoje. A minha oração é que você pegue essa palavra aqui e peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que alinhe você. Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso disso. Ah, como eu preciso. Como eu preciso. Senhor, me alinha. Aleluia. Senhor, me coloca de volta no caminho. Quem chegou depois, eu li o Salmo primeiro. O Senhor conhece o caminho dos justos. Aleluia. Senhor, me coloca dentro do caminho. Eu não quero ficar num caminho paralelo. Eu não quero ficar sentado à beira do caminho. Eu quero estar dentro do caminho, eu quero estar dentro do teu propósito, eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me dê a direção em tudo que eu vou fazer. Amém. E que o Senhor me alerte para aquilo que eu não devo fazer. Verdade, Pai. Verdade. Eu falei para uma pessoa uma vez: até o certo, feito na hora errada, fica errado. A Bíblia diz que a palavra boa é aquela que é dita no seu tempo. Moisés, estenda a mão. Meu povo vai passar bem enxuto. Porque o caminho que eu faço para o meu povo, pega essa palavra. O caminho que eu faço para o meu povo pode até ter inimigos ao redor, mas não haverá embaraços pelo caminho. Amém. Meu Deus, aleluia. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Amém. Então fique de pé. Louvado seja. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Louvado seja. Eu não sei quantos aqui estão se sentindo diante do mar. Eu não sei quantos que estão vendo essa gravação Aleluia. estão se sentindo diante de um mar. Só atravessa o mar quem está vivendo debaixo de um propósito. Amém. Louvado seja. O mar só se abre para quem caminha debaixo de um propósito. O mar não se abre para qualquer um. Eita, apóstolo. Então a gente precisa entender: estou sendo dirigido por Deus. Meus valores, minhas atitudes,
Minhas decisões estão sendo inspiradas por quê? Por quem? Aleluia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Faça essa oração nesse momento. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Pai, nós queremos te bendizer. Queremos te honrar. Queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada, Senhor. Muitas vezes a palavra ela é forte, mas esse é o nosso chamado. Amém. Nosso chamado para caminharmos em fé. Caminharmos debaixo da tua direção. Os inimigos podem estar ao redor, mas eles não nos tocarão. Eles não nos intimidarão. Eles não terão acesso ao propósito que o Senhor tem para nós. Se eles vierem atrás de nós, morrerão e serão aniquilados atrás dos nossos passos. Ajuda o teu povo que nessa noite, nessa hora, nesse momento precisa do teu direcionamento, precisa da tua inspiração. Decisões precisam ser tomadas, atitudes, comportamentos, que haja clareza, que haja, Senhor, percepção, que toda voz de confusão seja amordaçada, e somente a voz do teu Espírito Santo possa gerar propósitos abençoados na vida do teu povo. Essa é a oração que nós fazemos em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.